Olá, aqui é a Édrica do Hora H e nesse vídeo eu vou falar sobre criatividade. Criatividade que vem sendo considerada uma das grandes habilidades para ter sucesso no século XXI. Então, existe algum modelo mental? Quais são os comportamentos que tornam uma pessoa mais criativa? E aí, durante toda a minha carreira, muitas pessoas me perguntaram, mas Édrica, de onde você tira tanta ideia? Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você e quem sabe ao adotar essas mesmas atitudes e comportamentos, você tenha de forma mais consistente ideias criativas. Vamos comigo? Quando eu parei para pensar o que me tornava criativa e de onde vinham tantas das minhas ideias, eu comecei a perceber que sim, existe um padrão. E quais são essas coisas que realmente me ajudam a ter boas ideias? E uma das coisas que eu percebi que são naturais para mim é o jeito de olhar as coisas. Eu tenho uma curiosidade que eu chamo de curiosidade infantil. Eu quero saber tudo como funciona, eu faço muitas perguntas e eu tenho interesse por coisas aparentemente variadas. Eu não tenho um foco em um interesse exclusivamente. Então, se eu chamo um pedreiro na minha casa, eu faço questão de saber como ele usa cada uma daquelas pequenas ferramentas. Eu costumo olhar um pôr do sol como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo um pôr do sol. E aí, todos esses elementos vão se juntando e vão enriquecendo na hora de ter novas ideias. Então, como ter novas ideias também é uma conexão de coisas que aparentemente não tem conexão nenhuma. A soma de todos esses elementos e de todas as disciplinas que eu tenho realmente muito interesse, que eu observo, que eu questiono muito, eu faço muitas perguntas e às vezes até eu percebo que as pessoas me olham meio que, por que ela tá fazendo essa pergunta? E é para saciar essa curiosidade infantil que eu tenho. Essas três coisas, então, observar como se fosse uma criança, olhar como se fosse realmente a primeira vez que eu estivesse vendo determinada coisa, questionar muito, fazer muitas perguntas e tentar traçar conexões entre coisas aparentemente desconexas me ajudam muitíssimo a ter boas ideias. Para explicar um pouco melhor como que eu abasteço a minha curiosidade infantil, como eu disse, eu sou muito interessada em artes de todas as formas. Então eu gosto muito, talvez a minha predileta seja a pintura. Eu visito muitos museus, eu acesso muita obra de arte, mesmo pela internet, e eu tô sempre tentando me relacionar com novos artistas, eu busco, eu pesquiso, eu sigo e tudo isso vai me dando novos elementos para criar cada vez mais. Esse jeito de abastecer a nossa própria cabeça com novas ideias e novas referências também ajuda a criar mais, também ajuda a ter novas ideias. Há um tempão atrás, eu tomei conhecimento do modelo Pixar de criação e eu notei que eu já uso um pouco do modelo Pixar na minha própria vida. O que é esse modelo Pixar? Quando eles vão fazer um novo filme, como por exemplo Procurando Nemo, eles levam toda a equipe do Procurando Nemo para mergulhar e para tomar conhecimento daquele universo que o filme vai acontecer ao vivo, então para que eles tenham um pouco mais de referência sobre aqueles elementos do fundo do mar, como nesse filme, por exemplo. Eu venho adotando alguma coisa parecida com isso, esse modelo Pixar, na minha própria vida. O que eu faço? Eu procuro vivenciar alguma coisa daquele universo cuja ideia eu preciso ter. Então, se é de joalheria, eu vou buscar alguma experiência dentro da joalheria. Se é sobre hospitalidade, eu vou procurar ter uma vivência, ter uma experiência
dentro de um hotel maravilhoso, um hotel de luxo. Então, tudo isso agrega em novo repertório para que as ideias aparentemente desconexas possam se conectar criando novas ideias. Outra coisa que me torna muito criativa e que eu percebo que existe esse padrão no decorrer da minha história, da minha carreira, é o fato de eu aceitar as minhas imperfeições e as minhas limitações. Então, com isso, eu tenho liberdade para expor as minhas ideias, para colocar para fora o que eu estou pensando, mesmo sabendo que muitas das vezes as nossas ideias serão julgadas e não serão colocadas em prática dentro das empresas, dentro dos nossos relacionamentos. Então, eu me comprometo comigo mesma de que eu sei que eu tenho as minhas limitações, que eu tenho as minhas imperfeições, mas aceitando isso, eu me sinto segura para realmente comunicar o que eu acho que é certo ou a ideia que eu tenha tido. E muitas das vezes essas ideias vão estar erradas ou não serão absorvidas ou não serão colocadas em prática. Mas eu costumo dizer que de onde vêm essas ideias, muitas outras virão. Uma coisa que eu percebo que é um padrão de quem tem boas ideias, e eu tenho isso como hábito, é realmente tentar sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar de ideias sempre do mesmo, mais do mesmo. Quando você sai da zona de conforto, é realmente quando você se põe à prova. Você está se expondo ao julgamento das outras pessoas, porque as outras pessoas vão opinar sobre o que acham de determinada ideia, mas é aí que estão as ideias realmente criativas. Então, pele em jogo, skin in the game. É realmente fora da zona de conforto que a gente vai ter ideias criativas. Dentro das empresas, é muito comum que grandes empresas muito estruturadas, como é a maioria das empresas que eu já trabalhei na minha vida, elas têm grandes departamentos. E é muito comum também que os departamentos trabalhem todos bem separadamente. E uma das grandes virtudes das minhas ideias e de colocar essas ideias em prática é realmente fazer a ponte entre as pessoas. Então, eu costumo dizer que eu sou a pessoa que eu construo as pontes e eu não construo os muros. Então, na minha carreira, eu venho exercitando essa habilidade. E essa habilidade, muitas vezes, essas pontes são construídas em torno de boas ideias. Então, fazer com que pessoas que não veem a conexão entre um trabalho e outro passem a enxergar, e isso faz com que ambos os departamentos tenham boas ideias para trabalhar juntos. Então, essa criatividade dentro das empresas para liderar, para liderar pessoas, para liderar projetos, é sempre muito bem-vinda. Dentro das empresas, nós precisamos iniciar uma conversa, porque na maior parte das empresas, elas não estão preparadas para estimular, para ter um ambiente criativo. A maioria das empresas não remunera de acordo como quem quer que ideias surjam e que sejam colocadas em prática. E tudo isso, remuneração, a forma como as pessoas são premiadas e reconhecidas dentro da empresa. Eu já tratei desse assunto aqui no canal em outro vídeo. Tudo isso precisaria ser repensado. Como eu remunero o meu corpo de funcionários, como eu reconheço, como eu promovo. Então, tudo isso promove um ambiente de criatividade dentro das empresas. Nós temos alguns casos famosos, como o Google, por exemplo, que deixou que seus funcionários todos usem 80% do tempo para os projetos, que são requisições da empresa, e 20% do tempo para fazerem o que quiserem, exatamente o que quiserem, trabalharem no que eles acharem
mais interessante. E adivinha o que acontece? Essa é uma atitude que impacta positivamente no ambiente de criatividade. Pensando nisso, o Facebook incorporou a mesma prática e tem tido bastante sucesso também no ambiente criativo. A criação é um ambiente que promove realmente a incorporação de novas ideias. Mas essa é uma conversa que para a maioria das empresas ainda é muito incipiente e ainda precisa ser iniciada. Então nós vamos ver ainda bastante impacto dessas novas ideias para valorizar esse ambiente criativo nos próximos anos. E por último, para conectar tudo isso, para colocar todas as ideias, né, desse vasto repertório, usar todos esses elementos dessa curiosidade infantil que eu disse, eu uso muito networking. Então eu tento conversar com o público mais variado que eu consigo. Eu sou aquela pessoa que eu converso com estranhos na fila que eu tiver e eu saio dessas conversas, seja de um Uber, seja um taxista ou uma pessoa que eu conheci na fila, eu saio dessas conversas sempre pensando no que foi essa conversa e quais elementos eu posso incorporar e daí somar ao meu repertório para conectar tudo e fazer com que as ideias sejam cada vez melhores. Então, preservar o meu networking, estar sempre em contato com pessoas de segmentos diferentes, de áreas de atuação completamente distintas, me tornam mais criativa. Essa é uma das dicas que podem parecer óbvias, mas nós temos a tendência de querer nos relacionarmos sempre com pessoas muito mais parecidas com a gente, com o mesmo background cultural, com a mesma formação, com o mesmo viés político, só que isso não é enriquecedor e não vai trazer novas ideias criativas para você. A criatividade vai surgir realmente se o seu networking for muito vasto, se a qualidade e a variedade de pessoas for realmente muito grande. Quanto maior for essa variedade de pessoas, maior vai ser o seu repertório e a quantidade de ideias que podem surgir. Essa é a minha última dica para você. Eu espero que você tenha gostado. E agora eu quero saber de você, o que você tem feito para ter ideias criativas de forma consistente na sua vida, na sua carreira. Então, o que você tem feito? Comenta aqui, coloque aqui nos comentários as suas habilidades, o que você tem feito, quais os comportamentos que tem te deixado mais criativo, criativa, que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e acione o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você fique sabendo. Eu te espero aqui no Hora H. Até o próximo vídeo!